E aí, pessoal, tudo bem? Ontem eu cheguei do jogo, trabalhei no jogo Novo Horizontino e Ceará, e aí eu fiquei, tô cansado, tinha passado o dia trabalhando, acho que eu vou dormir. Amanhã é de madrugada, às vezes um vídeo não rende da madrugada. Vou deixar para gravar esse vídeo amanhã de manhã, porque aí, né, fica melhor, vou estar mais tranquilo para gravar e também talvez renda mais o vídeo, né, para não soltar na madrugada. A galera do YouTube aí tem todas umas estratégias. Só que, tipo assim, eu mal imaginava que pela manhã iria surgir um novo capítulo dessa história que envolve o Ceará, né? Mais uma situação intrigante e ajuda a explicar o momento que o Ceará passa. E quando eu falo momento, não é um momento na Série B, né? Não é um momento só na competição, é um momento mesmo da sua história, né? Da sua instituição. O Ceará está sendo empurrado contra a parede é, e talvez durante os últimos anos os resultados acabaram fazendo com que o Ceará não tivesse a sobriedade e a humildade de reconhecer algumas falhas, né, nesse processo todo de administração. E situações como essa, como a situação que aconteceu no vestiário, né, do Ceará no intervalo do jogo contra o Novo Horizontino, deixam isso muito evidente, né? Ninguém aqui é especialista, aliás, aqui é ninguém tá lá dentro do vestiário, né? Ninguém tá lá dentro vendo as coisas acontecendo. E quando eu digo que a gente não é especialista, é assim, ninguém assim, tem pós-doutorado em gestão para estar, né, cobrando e exigindo. Mas pequenos sinais como esse, somados a outros, mostram um Ceará totalmente aquém, né, nessa área e cheio de problemas que precisam ser administrados e que acabam. Tudo isso acaba gerando um retorno ruim dentro do campo. Né? Para quem não sabe, né, o que esse cara tá falando? O Mancini deu uma entrevista logo após o jogo. Acho que a entrevista até foi disponibilizada só no começo da manhã de hoje, dizendo que tirou o Bruno, o goleiro, porque teve um desentendimento com ele, fez uma cobrança, o Bruno respondeu e por conta disso o Mancini acabou preferindo tirá-lo. Né? Disse que é normal no futebol, vestiário tenso e etc. Mas ele optou pela mudança. Às vezes acontecem discussões e aí não, segue o jogo, passa por cima, vamos lá, depois a gente resolve, mas para chegar no nível de substituição, imagina o que é que não, como é que não tenha sido essa discussão, esse debate entre o treinador e o goleiro. A gente tem que lembrar que o Bruno veio do Caxias, né? Fez um bom campeonato gaúcho. É um time que disputou a Série D, né? Foi até semifinalista, perdendo para o Ferroviário. E pô, um cara que veio com talvez a maior chance da carreira dele, né? E aí, quando a gente percebe que o Bruno, ele não falhou em nenhum dos três gols, né? Não entendo exatamente qual, assim, não fica claro qual foi exatamente a cobrança que o Mancini fez. Mas o fato é que houve uma cobrança. E você retrucar o treinador, eu volto a repetir, eu também acho que não é anormal, absurdo a pessoa questionar, né, debater. Mas num momento tenso como esse, às vezes é preciso você ter um pouco de sabedoria, né? E fica parecendo que o Bruno foi meio rebelde diante dessa situação com o Mancini, né? O Mancini coloca o André Luiz, o jogo acaba sendo 1-1 no segundo tempo e o Ceará acaba perdendo por 4-1 de forma vexatória, porque essa é a palavra que explica a atuação do Ceará. O Ceará tem um problema grandíssimo, gigante, que é a administração de pessoas. O Ceará administra mal as pessoas que tem. Sejam os jogadores, que aparentam ter liberdade de fazer o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, reclamarem, colocar lá as suas insatisfações, e isso fica evidente quando a gente olha para dentro do campo. A diretoria que parece que não tem critérios objetivos para lidar com essas situações. É um time que parece às vezes ter um pouco de
demora a ter uma leitura do que de fato está acontecendo, porque o Ceará, desde o começo da temporada, foi um time muito aquém do desempenho que o elenco, do investimento que foi feito no elenco. E será que ninguém percebeu isso? Será que ninguém olhou para o elenco do Ceará e as atuações que ele fazia em campo e ninguém se tocou disso? Ninguém percebeu, pô, rapaz, acho que o time tá mal. Acho que o time não tá construindo, não tá bem. Será que não tem ninguém para fazer uma avaliação, para chegar e conversar e ajudar nessa gestão? Ou se tem, será que essas pessoas não estão sendo ouvidas? Será que é uma vaidade tão grande de controlar que não dá para perceber quando as coisas não estão indo bem? São perguntas assim que ficam ao léu, né? Ninguém responde. O treinador ontem, por exemplo, falando especificamente da partida, o Mancini, beleza, né? Foi lá na coletiva, explicou algumas coisas, mas por que não trocar logo? Por que não mudar logo? Eu até consigo conceber a ideia de que, pô, deu certo contra o Criciúma, deu certo contra o Londrina, vamos manter, equilibrar, ajustar melhor, né? Tentar ficar com a bola lá. Eu até consigo compreender, apesar do jogo contra o Novo Horizontino ser um outro jogo, diferente do que foi Criciúma e Londrina. Até por ser fora de casa, até por ser um time do G4, um time que não tinha tantos desfalques, era um time que vinha praticamente completo. Eu até consigo entender, mas não deu certo, muda. Se prepara para uma outra situação do jogo. Parece que há uma inércia. 45 minutos, o Ceará com 10 minutos. Eu falava na rádio, e eu não sou treinador. E 10 minutos eu falei, cara, o lado exposto do Ceará é o lado esquerdo. O Ceará não consegue ficar com a bola. O Novo Horizontino rouba com velocidade e sai dos contra-ataques ali, principalmente pelo lado esquerdo. Aí toma o primeiro, aí depois do mesmo lado toma o segundo e no final do primeiro tempo toma o terceiro, sem ter sido feito nada para corrigir. E aí, meu amigo, no futebol ele não perdoa, né? Um tempo desse não tem como você querer competir. E aí surgem diversos outros problemas que a gente já falou no vídeo. Então, assim, o jogo hoje acaba sendo só um reflexo de tudo que tem acontecido no Ceará. A gente falava, pô, o Ceará precisa deixar de ser um time inconstante. Mas parece que a palavra que explica o Ceará é constância mesmo, o ano todo desse jeito. Um time que dá esperanças e imediatamente quebra, frustra com atuações deploráveis, como foi a de ontem. A situação do Ceará é muito preocupante e aparentemente sem uma saída, né? Porque não é feito nada. Assim, não há nada objetivo, nem que seja na gestão, nem que seja no futebol. A única coisa que se faz é trocar treinador. E a gente tá vendo que não tá dando certo. Antes de qualquer coisa, deixa o like aí, né? Já se inscreve no canal. O vídeo ficou talvez até um pouco longo, mas se inscreve no canal, ativa as notificações se você chegou até aqui. É importante a gente manter esse papo e trazendo conteúdo sempre aqui sobre o nosso futebol e do nosso futebol cearense também do futebol geral, tá bom? Grande abraço.